O adolescente, ele quer se redescobrir e necessita de um espaço só seu para chamar de seu. E esse espaço eu falo carinhosamente como a caverna. A caverna do adolescente. Ele necessita dessa caverna, ela é importante. A caverna é um lugar para reabastecer as energias, é um lugar especial, é um lugar de renovação, representa o seu eu interior. Todos nós temos a nossa caverninha, só que o adulto, ele entra na caverninha de vez em quando e sai facilmente. O adolescente ama ficar na sua caverna, porque é lá que muitas coisas acontecem, boas e ruins. Na maior parte, boas porque ele fica longe de quem pode ficar falando na orelha dele e colocando regras, normas, coisas que ele não gosta. Geralmente, a caverna é o quarto, geralmente. Mas alguns adolescentes que não têm um quarto só para si, pode ser muitas vezes um canto de uma área, de uma sacada, um quintal, às vezes é um cantinho na sala, tenta lá naquele canto no chão, às vezes é um colchão esticado lá no chão mesmo, ou é um cantinho de sofá, vê que o sofá dá até buraquinho no sofá, tanto que senta só naquele lugar, e é ali que passa a maior parte do tempo. Cada um tem seu lugarzinho numa casa. A maior parte das vezes é dentro do quarto. E há algumas encrencas quando esse adolescente tem um filho menor, tem um irmão, né, filho da casa menor, mais novinho, dormindo no mesmo quarto que o adolescente. Geralmente saem uns grandes BOs lá, porque o menor, o irmão mais novo, quer mexer nas coisas desse filho adolescente. E ali, naquele cantinho, na metadinha do quarto, é o refúgio dele, é a caverna dele, intocável, é o lugar dele. Esse irmão mais novo muitas vezes quer pegar. E pior ainda, quando a mãe ou o pai diz assim: deixa ele pegar, ele é tão novo, ele é pequeno, ele é menor que você. Você tem que entender. Olha, filho adolescente não tem que entender. Ele é tão filho quanto o filho menor. Ele é tão valoroso dentro dessa casa quanto o irmão menor. Só nessa fala ele já vai se sentir rebaixado, valorizado por baixo. E aí pensa, eu vim primeiro e eu sou desvalorizado, porque tudo meu irmão pode e eu não. Vai eu pegar alguma coisa do meu irmão sem ele autorizar e ele abrir aquele berreiro. Meu pai e minha mãe já falam tudo comigo. Então, cuidado com as priorizações para irmão menor perto de adolescente, porque o adolescente está nessa fase difícil e muitas vezes, sem querer, sem perceber, o pai e a mãe cava sentimentos de raiva, ira e até ódio nesse coração do adolescente para com seu irmão. De repente é um irmão que ele ama, mas de tanto o pai ou a mãe fazer esse tipo de ação, o adolescente passa a ter raiva desse irmão. E gratuitamente, porque se a mãe ou o pai não tivesse esse tipo de posicionamento errado, esse irmão mais velho, adolescente, não teria essa raiva do irmão menor. Isso é muito sério. Cada um deve ser respeitado na sua condição, na sua idade. Mas isso é corriqueiro, isso é comum acontecer. Porque parece que o irmão menor é um bibelô, um cristal, qualquer coisinha quebra. E não é assim que funciona. Ele é uma criança forte, saudável, dentro da sua idade. E precisa também, sim, respeitar o adolescente. Assim como o adolescente deve, sim, respeitar o irmão menor. Quando há respeito, quando há um bom vínculo, uma boa sintonia, tudo vai bem, tudo dá certo. Então, às vezes, essas encrencas, a caverna do adolescente, quando tem um irmão menor dormindo no mesmo quarto, precisa ser muito bem dialogado. A mãe e o pai precisam ajudar esse adolescente, explicar: filho, olha, seu irmão tem as coisas dele ali, você as coisas aqui. Vocês dois precisam conversar, entrar em um acordo, o que cada um vai fazer, como que cada um vai resolver, onde vai guardar e tudo mais. Vocês dois conversem, vocês dois precisam resolver as coisas aqui. Então, o pai e a mãe devem fazer a mediação entre os dois irmãos, para que eles continuem ali bem, se amando, são irmãos e se amam. Mas um pode não gostar de algum tipo de comportamento do outro. E a gente não pode reforçar isso, porque a gente causa mais encrenca ainda. Então, essa caverna é um lugar muito especial.
para o filho adolescente. É algo assim, sabe? Como um ouro, ele valoriza esse canto, esse lugar. E principalmente se esse canto, esse lugar ou esse quarto tem as coisas dele ali. São coisas valorizadas, são os pertences pessoais. Pertences pessoais não é somente escova de dente, pente, sapato, não. É também aquele game, aquele videogame lá, aquele computador, aquele celular, aquele foninho de ouvido, aquele headset, não é? Aquela caixinha de som. São pertences pessoais do adolescente, que geralmente estão ali, na sua caverna, preservados, cuidados. Ok, que ele quebra sempre aquele foninho de ouvido. Eu mesmo perdi as contas quantos foninhos de ouvido comprei pro meu filho, porque não é possível, né? Coisinha que quebra muito rápido. E tudo bem ele quebrar, mas se alguém quebra, opa! Ali tá feita o problema ali, a discussão, não é assim? Então, ele tem um zelo do jeito errado, do jeito certo dele, mas é o jeito que ele zela e ele acredita que está cuidando bem. Ok, são os pertences pessoais dele. Então, geralmente, nesse quarto ou nesse canto da casa, o jovem tem um lugar ali para se sentir livre com seus pensamentos, com seus sentimentos, com seus pertences, com as suas coisas. E ele aprecia ter esse canto. E a gente vai então agora começando a entender então o que se passa nesse lugar tão importante para o filho. O que acontece lá nessa caverna? Ele tem as redescobertas de si. Ele tem liberdade, tranquilidade, é uma forma de refúgio, de esconderijo para ele. É como se fosse, inclusive, um útero para um renascimento, um redescobrir de si mesmo. Ele está nascendo de novo, porque ele não é mais criança, ele é um adolescente e ele não sabe ser adolescente, ele está aprendendo e muito menos, mas zero, ele não é um adulto ainda, ele está aprendendo a ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, ele está aprendendo a ter essas idades. Porque óbvio, né? Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, porque a gente não pensa no óbvio. Óbvio, ele nunca teve essa idade. É óbvio, mas a gente não pensa nisso. E ele está aprendendo a ter a idade que ele tem agora. Então é um renascimento. E essa caverna funciona como se fosse, sim, um útero para gestar. É um lugar de gestação, de crescimento, de desenvolvimento, para se descobrir, saber quem ele é, nessa busca de identidade, quem sou eu. E esse adolescente precisa nascer, e justamente é na pré-adolescência, ali 11, 12 anos, que começa a instituir um lugarzinho para chamar de seu. A sua caverna, esse útero já começa a existir ali. A gente pode chamar de caverna, e eu chamo também de útero, mas é mais vamos dizer, elegante para adolescente a gente falar a caverna, não é? Mas a gente lembra o útero no sentido de gestar, de crescer, de desenvolver. A gente está tendo transformações. Ele precisa desse